Então vamos lá, minha gente, voltando aqui no nosso batidão, estamos aí nesse domingo aí, todo mundo empenhado em vencer os conteúdos, aprender e apreender os conteúdos, para que eles não só sirvam para termos uma boa efetivação, termos um bom cargo público, trabalharmos ali como efetivos, como também no nosso fazer pedagógico diário. Tudo bem? Então vamos aí com o artigo 13 do os sem mais delongas, só um pouquinho. Tá? Que tá muito boa essa aula. A LDB é uma lei muito bacana e muito fácil de aprender, tudo bem? Estamos aqui, ó, artigo 13 da LDB. Os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Olha só, gente, o artigo 13, ele cai na a maioria das bancas, quando ela se propõe a cobrar a LDB, eles invariavelmente eles vão aqui sobre as incumbências do professor. Então, bastante atenção, bastante carinho aí neste artigo, tá? Por isso que eu deixei ele aqui para essa nossa aula número 2. Ok? Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 2. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Ele participa da proposta pedagógica, que no sentido lato, no sentido do PPP. E 2, ele elabora e cumpre o seu plano de trabalho. Ou seja, ele tem uma participação ativa ali na escola, tudo bem? Ou seja, ele tem essas incumbências, elas estão aqui asseguradas em lei, e esse professor, ele não pode se furtar a cumprir essas incumbências, tudo bem? Repisando, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica deste estabelecimento de ensino. 3, zelar da aprendizagem do aluno. 4, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 4, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Isso aqui são as formações continuadas, tá, minha gente? Se lá na prova de vocês tiver formação, desenvolvimento profissional, vocês já sabem logo que diz respeito à formação continuada. 6, elaborar com as atividades de articulação da escola, colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Tudo bem? Olha só, voltando aqui, são um, dois, três, quatro, cinco, seis atribuições, seis incisos que são incumbidos aos professores, tá bom? Releiam aí, peguem a lei, que eu creio que vocês já tenham imprimido. E aí, com essa impressão, vai lá, pega o marca-texto e grifa isso aí, tá bom? Essas incumbências, ok? Vamos lá, artigo 14. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Só para eu ler aqui. A lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Mais princípios aí, viu, minha gente? Vou colocar minha cabecinha cá para cima. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalente. Parágrafo 1º. O conselho escolar
órgão deliberativo será composto do diretor de escola, membro nato, e representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias: 1. Professor, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. 2. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. 3. Estudantes. 4. Pais ou responsáveis. 5. Membros da comunidade local. Parágrafo 2º. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo, ou seja, ele delibera funções, ele delibera situações, ele determina, tudo bem? Que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Aqui são os princípios da qualidade da educação. 1. Democratização da gestão. São os princípios da gestão democrática, viu, gente? Isso aí é conteúdo obrigatório desse edital, tá bom? Democratização da gestão. Democratização do acesso e permanência. 3. Qualidade social da educação. Parágrafo 3º. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de 1. Dois representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. 2. Dois representantes de cada conselho escolar na circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. Artigo 14-A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípios de gestão de suas redes de ensino a transparência, o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público em meio eletrônico informações acessíveis referentes a 1. Número de vagas disponíveis e preenchidas pela instituição de ensino, lista de espera, quando houver, por ordem de colocação e, no caso de instituições federais, especificação da reserva de vagas nos termos da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. 2. Bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidos a estudantes, a professores e pesquisadores. 3. Atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica finalizados e em andamento no caso de instituições de ensino superior. 4. Estatísticas relativas ao fluxo e a rendimentos escolares. 5. Execução física e financeira de programas, de projetos e de atividades direcionados à educação básica e superior, financiados com recursos públicos, renúncia fiscal ou subsídios tributários, financeiros ou creditícios, discriminados de acordo com a denominação a eles atribuída nos diplomas legais que os instituíram. 6. Currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção de instituição de ensino e dos membros dos conselhos de educação, observadas as disposições da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. 7. Pautas e atas de reuniões dos Conselhos Nacional de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que as integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público do artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 1. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos municipais de educação. Artigo 19.
Eu pulei aí, gente, porque teve alguns artigos que eu suprimi, novamente eu repito, porque não, na minha concepção, não tinha a ver, não tem a ver com o nosso curso, que se refere à educação municipal, tudo bem? Artigo 19. As instituições de ensino de diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. 1. Públicas, assim entendidas ou criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. 2. Privadas, assim entendidas, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 3. Comunitárias na forma da lei. Título 5 dos níveis e modalidades de educação e ensino. Capítulo 1. Gente, cuidado. A educação no Brasil tem dois níveis: educação básica e educação superior. Pergunta: quantos níveis tem a educação básica no Brasil? 2. Quais são eles? Educação básica e educação superior. Pergunta número 3. Como se compõe a educação básica? A educação básica é formada de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como é composta a educação básica no Brasil? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tudo bem? Isso está no artigo 21 da LDB. Artigo 22 da educação básica. Artigo 22 da educação básica, das disposições gerais. A educação básica tem... Ai, gaguejei aqui, só um pouquinho, preciso de água. Desculpem, tá, minha gente? Vamos lá. Artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos superiores. Aqui é progredir no trabalho, tudo bem? E em estudos superiores, parágrafo único, são objetivos, princípios da educação básica, a alfabetização plena, a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim ou recomendar. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de aulas, o número de horas letivas previstos nesta lei. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Carga horária mínima de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 2. A classificação em qualquer série
ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita: A, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C, independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3. Nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série, o regimento escolar poderá admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com diferentes níveis equivalentes de adiantamento de matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Letra A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, quando estivermos ali, vocês estiverem ali aplicando as suas provas ou no seu fazer pedagógico, lembrem-se que os aspectos qualitativos, eles devem sobrepor os aspectos quantitativos no momento da avaliação. Ok? Letra B. Possibilidades de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Letra D. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Letra E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Número 7. O controle da frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. 8. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, considerados os prazos e metas estabelecimentos no Plano Nacional de Educação. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Repisando, os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis
alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Artigo 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum para ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo segundo. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular da educação básica. Parágrafo quarto. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo quinto. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo sexto. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo segundo deste artigo. Artigo 7º. A integralização curricular poderá incluir o critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que compõem os currículos de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente obrigatório complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Artigo 9A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Desculpe aí. Aula longa, vai dando um cansaçozinho, mas a gente vence, tá bom? Cansaçozinho não, vai dando, enfim, vocês sabem. Parágrafo 10.
A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 11. A educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular no ensino fundamental e no ensino médio. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Gente, atenção nesse parágrafo aí, tá bom? Do artigo 26A, porque, em geral, eles sempre cobram uma questão sobre essa matéria, ok? Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo nacional, todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: 1. Difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições sociais de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional. Ai, desculpem. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especificamente. 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da escola do campo, com possibilidade de uso, dentre outros, da pedagogia da alternância. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento das escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Seção 2 da educação infantil. Da educação infantil. Artigo 29. Cuidado que esse aqui vai cair. Vai cair. Vai cair. Esse artigo vai cair. Prestem atenção nele, leiam, façam leitura, tudo bem. Artigo 29. A educação infantil
primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Cuidado, cuidado. Aqui, em geral, eles colocam de até 6 anos de idade, de até 4 anos de idade, de 0 a 2 anos de. Eles inventam. Eles, em geral, nunca colocam 5 anos de idade, tá? Se vir lá, ó, a educação infantil é até 5 anos de idade, ok? Artigo 30. A educação infantil será ofertada em 1. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Creche até 3 anos. 2. Pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Prestem atenção aqui no artigo 30, minha gente. Decore isso aí. Pega esse artigo 30, escreve no papel, uma cartolina, coloca lá bem na sua porta, na porta do seu quarto, que toda hora que você passar, você vai ver o artigo 30, tá bom? Repisando, artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidade equivalente para crianças de até 3 anos de idade. 2. Pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A avaliação mediante acompanhamento do registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Eu já fiz prova que aqui eles colocam com o objetivo de promoção. Cuidado, cuidado, tá bom? Muita atenção nessa seção 2 que trata sobre a educação infantil. Inciso 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Gente, a educação integral no seu sentido físico, tá? No sentido físico, não é no sentido socioemocional. Estou dizendo no sentido amplo ali, escolar. Para os alunos, a educação integral é de 7 horas. O trabalhador que fica lá, no caso eu, você, que a gente, ó, vamos lá trabalhar na escola integral para ganhar mais, ter nosso salário acrescentado. Na escola integral, o professor, 8 horas. O aluno é 7 horas. É isso que está disposto na lei, tá bom? E aqui, ó, na educação infantil, novamente, ele pode ficar 4 horas no turno parcial ou 7 horas na jornada integral. Inciso 4º, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. 5. Expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Artigo 32 do ensino fundamental. Novamente, o nosso concurso é para educação infantil e ensino fundamental. Então, muita atenção aqui na seção 3 da LDB. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito à escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.
2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série poderão adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate de direito das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, viu, gente? Já falou aqui, quem institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante de formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais da escola pública de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os processos para definição do ensino, dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas que habilitarão a admissão dos professores. Gente, aqui em São Paulo eu ainda não vi, mas no Espírito Santo nós temos o ensino religioso, sendo que o ensino religioso ali estabelecido, ele tem no seu sentido amplo, no sentido de abarcar todas as religiões, não uma religião em específico, ok? Isso aqui não é uma escola. A educação pública brasileira, ela prevê o Estado laico, que significa que não é um Estado confessionista. Um Estado confessionista, ele tem uma determinada religião. Por exemplo, a França, o Estado francês de educação é confessionista. Ali a obrigatoriedade é a religião católica. Eles, enquanto Estado de educação, na França, eles... Gente, isso aí eu não tenho certeza, tá? Porque enquanto eu estive ali naquele país, era assim. Eu não sei agora, mas quando eu estive lá, era assim, a religião católica era conteúdo obrigatório, uma vez que o país, França, eles se confessam católicos, tá bom? Já aqui no Brasil, na nossa Constituição Federal, diz que o país é um Estado laico. Então, o ensino religioso, aqui nesse caso, ele tem que abarcar todas as religiões, não uma ou outra em específico, tudo bem?
Os sistemas de ensino ouvirão, parágrafo 2º, os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição do conteúdo do ensino religioso. Eu acho isso bacana, tá bom? Já pensou a galera da espírita, o pessoal dos grupos hindus, enfim, eles se unem e falam o que que é o melhor para a nossa comunidade para termos esse conteúdo. Enfim, vamos chegar lá um dia. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas em lei. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Seção 5 da educação de jovens e adultos. Gente, aqui eu quero fazer um parêntese aqui nesse parágrafo número 2, da questão do tempo integral. Se não me engano, é a meta 4 ou 5 do PNE, que fala que em 10 anos, ao menos 25% dos estabelecimentos de ensino da federação deverão oferecer o ensino integral, tudo bem? Nos seus estabelecimentos. Só esse adendo, se eu estiver errada, coloquem aí, mas aí só para vocês lembrarem que vocês têm que estudar as metas, que está lá na minha aula, as metas da Lei 13.005, que é a lei dos PCNs, tudo bem? Do PNE, a lei do PNE. Vamos lá. Seção 5 da Educação de Jovens e Adultos, artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos do ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetivar os estudos em idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público poderá viabilizar e estimulará o acesso e permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos, exames supletivos e compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando o prosseguimento dos estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere esse artigo realizar-se-ão em nível de conclusão de ensino fundamental para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 18 anos. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames da educação especial. Olha só, no Taboão da Serra, tem mais ou menos 2 meses, teve concurso público para a educação especial, tudo bem? Na prefeitura de Taboão, a educação especial, ela tem, como se diz, matrícula própria. E aí houve o concurso, tem mais ou menos 3 meses, mas, independente disso, o professor regular
ele tem a obrigação de ter conhecimentos da educação especial, uma vez que o atendimento a esse aluno, ele é em regime de colaboração, ok? Os dois profissionais, tanto o profissional da educação especial, quanto o professor da sala de aula, eles têm que trabalhar em colaboração para o bem comum deste aluno. Eis o porquê está aqui, nós vamos destrinchar esses artigos aqui da LDB, e aí nós encerramos a nossa aula. Capítulo 5 da Educação Especial. Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente em rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Ok? Aqui o termo, os alunos é com deficiência, a pessoa com deficiência. Eu faço uma crítica, é uma posição minha, porque ele se refere aos alunos com deficiência, em detrimento dos alunos com eficiência, nos casos, dos alunos com habilidades e superdotação. Tudo bom? Mas aqui a lei, ela se refere aos alunos com deficiência, tá bom? Parágrafo primeiro. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Parágrafo segundo. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns do ensino regular. Parágrafo terceiro. A oferta da. Deixa eu ajeitar minha perna aqui, só um pouquinho, minha gente. A oferta da educação especial é dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos de idade durante a educação infantil. Gente, aqui é de 0 a 6 anos. Aqui é a oferta da educação especial. Tudo bem? Artigo 3º, o parágrafo 3º. A oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil, estende-se ao longo da vida, observados os incisos 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 dessa lei. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Um, um, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. 2, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Inciso 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses estudantes em classes comuns. Inciso 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelaram capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 5.
acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Artigo 59-A. O poder público deverá instituir o Cadastro Nacional de Alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Parágrafo único. A identificação precoce dos alunos com altas habilidades ou superdotação ou critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro do poder público. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Capítulo 5A. Esse capítulo é uma modalidade de ensino que foi inserida em 2021. Essa nova modalidade ela é a educação bilíngue para os surdos. Tudo bem? Artigo 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei, a modalidade, olha, uma modalidade, viu, gente? Já teve uma prova, as provas são recentes aí que estão pedindo. A educação bilíngue para surdos é mais uma modalidade da LDB, modalidade da educação, viu? Atenção aí. Revoltando. Voltando. Nossa, essa foi forte. Vixe Maria. Voltando. Artigo 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecido em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educando surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade da educação bilíngue de surdos. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes. Parágrafo 2º. A oferta da educação bilíngue dos surdos terá início ao 0 ano da educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o
com o que decidir o estudante ou no que couber seus pais ou responsáveis e das garantias previstas na Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas, artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 dessa lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Parágrafo único. Nos processos de contratação de avaliação periódica dos professores a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Minha gente, olha só, chegamos praticamente ao fim dessa aula, que eu quero que vocês relembrem. Aqui, relembrando, viu? A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional regulamenta a educação básica e ela define as etapas da modalidades de ensino. A educação básica ela é composta de 3 etapas, ó, já falei, ela tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E as modalidades, quantas são? Gente, até o momento eu contei 8. 8 modalidades. Vamos lá. Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação de campo, educação escolar indígena, educação quilombola, educação à distância, educação de surdos e sistema prisional. Deixa eu ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, está aqui 9, mas eu não asseguro, tá? Você dê uma pesquisada aí. Quando eles falam modalidades, você sabe que são essas modalidades aqui: jovens e adultos, educação especial, educação profissional tecnológica, de campo, educação indígena, educação quilombola, educação à distância e educação de surdos. Eu não posso assegurar o sistema prisional, tudo bem? Então, são essas as modalidades. As etapas da educação básica são educação infantil, educação fundamental e ensino médio, tá? Isso aqui cai em pegadinha, viu, gente? Eu já vi muita pegadinha em torno das etapas da educação básica, tudo bem? E a educação, ela tem 2 níveis: educação básica e educação superior. A educação no Brasil, ela tem 2 níveis: educação básica, educação superior. A educação básica se subdivide em educação infantil, educação fundamental, ensino médio. E as modalidades da educação são jovens e adultos, educação especial, tecnológica, educação de campo, educação indígena, quilombola, educação à distância, educação de surdos e talvez o sistema prisional. Tudo bem? Aqui nós encerramos nossa aula sobre LDB. Eu espero que vocês aprendam bastante, que vocês vejam essa aula, ouçam, grava aí no seu pendrive, vai ouvindo no carro, tudo bem? E tá de boa, vamos que vamos, nosso cursinho tá maravilhoso, estamos chegando aí, estamos no tempo. Ao longo dessa semana, vamos discorrer sobre as tendências pedagógicas. Amanhã, se Deus quiser, vamos aí discorrer sobre o currículo paulista. E bora, que a vitória é certa, tudo bem? Beijo no coração, até mais.